meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6, versículo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 6. Senhor, alegremente temos cultuado o Teu nome, temos sentido a Tua presença, temos nos alegrado em Ti e nos alegrado em estar na comunhão com os irmãos, louvando juntos o Teu nome. Agora, Senhor Deus, reverentemente, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a nossa mente para compreendê-lo, e o nosso coração para obedecer. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Ministra as nossas vidas pelo Teu amor por nós. Pertencemos a Ti, somos Teus. Traz a Tua palavra viva, revelada aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 6, versículo 6 ao versículo 11. Esse foi o texto que nós lemos juntos nesta noite, por ocasião da leitura oficial. Vamos refletir um pouco o que Deus tem a falar aos nossos corações sobre esse acontecimento na vida de Jesus Cristo. O primeiro verso, ele nos diz: e aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Quando eu olho este primeiro verso, eu já consigo perceber alguns ensinamentos de Deus ao nosso coração. Primeiro, que Jesus participava regularmente das atividades eclesiásticas. Que Jesus estava sempre presente, atuando e participando das atividades eclesiásticas. É importante frisar isso. Não apenas presente, mas participando ativamente. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Então ele não estava apenas como um espectador, ele estava servindo aos outros e servindo ao Pai. Ele estava presente no seu compromisso eclesiástico, ele estava presente no seu compromisso na igreja, digamos assim, esse paralelo da sinagoga com as congregações, e estava servindo. Ele não era simplesmente um espectador que cumpria um dever de presença naquele culto. Ele cumpria o dever de presença diante de Deus, mas ele cumpria isso com prazer e com alegria. E ele cumpria isso não apenas como audiência, mas cumpria com as mãos prontas para servir a Deus, ao Pai e ao próximo. Então isso nos mostra uma correção de alguns movimentos do tempo presente. Hoje há um movimento forte no tempo presente de que nós não precisamos nos reunir mais como igreja, que nós podemos exercer a nossa fé e cultivar a nossa fé cristã à parte do outro, na solidão da nossa vida, na nossa casa, sem precisar estarmos assim uns com os outros. Na verdade, é certo que muitas pessoas têm se decepcionado com a série de coisas que temos testemunhado. Mas o que nós não podemos é abrir mão dos princípios bíblicos. O princípio bíblico, ele nos mostra que a fé cristã não se pode ser vivida fora da coletividade. A fé cristã não se vive isoladamente. A fé cristã se vive um com o outro. Jesus Cristo fez questão de mostrar isso quando tomou os seus discípulos e colocou-los
e colocou-os para estarem em uma escola conjunta durante 3 anos, caminhando juntos. A fé cristã não se vive sozinha. E não se vive somente em grupos familiares. A fé cristã, ela vive na coletividade. Nós nem podemos sair de um extremo para outro, de também dizer que a fé cristã só existe na coletividade. Não. A fé cristã, ela tem que ter o seu caráter pessoal, o seu caráter individual. Logo depois desse episódio, Jesus sai para orar só com o Pai. Ela tem que ter o seu aspecto familiar. Quantos de nós não temos um culto doméstico, um culto familiar? E ela tem que ter o aspecto coletivo. Essas esferas da fé cristã, elas precisam ser vividas por nós, por cada um de nós. É importante estarmos juntos, reunidos nessa coletividade, com as nossas diferenças. É importante para o nosso crescimento em Deus. Quem pode dizer amém por isso? E aí eu ressalto, mais uma vez, que além da presença na coletividade dos trabalhos da igreja, é importante também estarmos ativos nesse trabalho. Colocar à disposição de Deus a nossa vida que pertence a Ele, os nossos dons que pertencem a Ele e as nossas mãos para o seu serviço. Porque Ele estava presente, mas Ele estava presente servindo. Ele estava ensinando. Diga comigo, ensinando. Então Ele não ia simplesmente para cumprir um dever e aliviar a consciência. Ele ia para adorar a Deus e servir com as suas mãos ao próximo e a Deus. Pai. Não estava presente na sinagoga apenas como espectador, mas como servo. E aí, de repente, Lucas registra a presença de alguém naquele ambiente, com a mão mirrada. Eu começo a perceber, quando eu faço uma leitura dessa, que Lucas está preparando o leitor, introduzindo o leitor, o que está para acontecer. Porque quando ele mostra que Jesus está no ambiente e tem um homem da mão mirrada, antes de você terminar de ler o texto, você já sabe o que vai acontecer. Sim ou não? Porque a gente sabe que onde Jesus está, há mover de atos de misericórdia, há mover de atos milagrosos, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E aí o verso seguinte nos diz: e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Os escribas e fariseus observavam para ver se ele ia curar no sábado, para eles o acusarem. O que isso nos mostra, mais? Que Jesus, ele estava regularmente nas atividades da sinagoga. E isso é importante para a nossa vida espiritual. Que Jesus estava servindo, mas que naquele mesmo ambiente tinha pessoas presentes e que eram presentes regularmente. Elas não estavam ali somente naquele dia. Elas tinham uma presença regular. Mas essas pessoas, elas tinham algo que precisava ser trabalhado na vida delas. Eles gostavam de estar na igreja, gostavam de estar no culto. Para eles não havia outro lugar melhor para estar. Esse é o lugar preferido dos fariseus e dos escribas. Diga comigo, o templo é o lugar preferido dos fariseus e escribas. Quem são os escribas? Os escribas são os conhecedores da lei. Eles conhecem a letra da lei perfeitamente. Por mais que eles não conheçam o espírito da lei, eles conhecem a Bíblia. Entendam, conhecem entre aspas. Conhecem a palavra, a letra, mas não conhecem o espírito da letra. Eles podem ter um conhecimento de cor da palavra de Deus, mas o coração não consegue vivenciar aquilo que ele sabe com a mente.
há um divórcio entre o seu saber cognitivo e o seu saber experimental da vida, da palavra de Deus. E os escribas gostam de estar neste meio, porque no outro meio as pessoas não vão querer ouvi-lo, mas neste meio as pessoas vão ouvi-lo e vão dizer: oh, como ele sabe da Bíblia, oh, como ele é doutor na Bíblia, oh. Só que Deus, ele não olha como nós olhamos. Deus, ele olha para o coração. Deus, ele não se impressiona com quantos versículos decorados nós temos da palavra de Deus. Deus, ele não se impressiona se nós sabemos de Gênesis a Apocalipse o nome de cada livro da Bíblia. Ele não se impressiona se a gente sabe tudo isso. Isso não impressiona o coração de Deus. O que o coração de Deus move é para alguém com pureza de coração e com desejo de conhecer a palavra de Deus para vivê-la. A pessoa não quer conhecer a palavra de Deus para o outro. A pessoa quer conhecer a palavra de Deus para vivê-la. Para vivê-la. E quando ela vive a palavra de Deus, ela vive para o outro. Você pode dar glória a Deus? Os escribas, eles veem este espaço como lugar em que eles são os guardiões da lei, são os detentores da verdade. É a elite do conhecimento da palavra de Deus. Mas aí que você observa a vida não coaduna muito com o que ele diz saber. Fala muito bem, mas a vida anda bem divorciada do que ele diz ser a verdade. Os fariseus também, eles encontram no templo o lugar de serem reverenciados. Afinal de contas, eles são respeitados como os guardiões da conduta, os guardiões da moral, os guardiões da ética. As pessoas olham para ele e dizem: oh, como ele é espiritual. Oh, como ela é espiritual. Mas Deus, ele olha o coração. O escriba e o fariseu estão sempre no culto. O escriba e o fariseu, eles não gostam de perder culto. O escriba e o fariseu, eles gostam do ambiente do templo. Esse é o ambiente que o escriba e o fariseu gostam. Mas o seu coração não está com a postura correta diante do culto. Você vê que Jesus Cristo, ele gosta de estar no culto. E ele gosta de estar no culto para adorar. E ele gosta de estar no culto para servir ao próximo e servir a Deus. Mas os escribas e os fariseus não. Diz a palavra de Deus que eles estavam observando quem, amados? Eles estavam observando se Jesus ia curar aquele homem da mão mirrada. Eles não estavam no culto para adorar e cultuar a Deus. Eles estavam para criticar. O objetivo deles ali era receber a honra e os louvores das pessoas, de como eles são santos, de como são conhecedores da palavra. Mas Deus olhava do céu e abominava, porque Deus olhava que eram como sepulcros caiados, pintadinhos por fora, mas dentro cheio de podridão. Porque os homens e as mulheres podem enganar a mim e a você. Nós podemos enganar aos outros, mas nós não podemos enganar a Deus, porque Deus conhece a profundeza dos nossos corações. Eles vêm à igreja não para adorar a Deus, nem para servir o próximo. Os escribas e fariseus, eles vêm à igreja para buscar adoração pessoal. Você diz: pastor, estou escandalizado. Pastor, o que foi? Pastor, eu vi um negócio na igreja, um irmão, uma irmã. Meu irmão, os escribas e fariseus, eles gostam do ambiente do templo. Não se esqueça disso jamais. Que os escribas e fariseus, eles gostam do ambiente do templo. Eles não vêm para adorar a Deus. Eles vêm para adoração pessoal, para ser aplaudido pelos homens, para ser ovacionado pelos homens, para receber o elogio dos homens, para serem reverenciados e tidos como santos e santas, altos conhecedores da palavra de Deus, quando na verdade estão tão distantes e tão longe de Deus. Eles aparecem na igreja para apontar o dedo. Eles aparecem na igreja para condenar o outro. Eles não estão ali para denunciar o pecado com o desejo de ver o coração do irmão curado
e que ele se ergue e abandone o pecado. Ele está ali para apontar o pecado, para denunciar o pecado, no sentido de condenar o irmão, não o pecado. Por quê? Ele quer fazer com que os outros sejam pecadores, sujos, desgraçados, e só ele é o santo, agraciado de Deus, que vive a vida de espiritualidade, que glorifica o nome de Deus. É como aquela situação do fariseu e o publicano. O fariseu, olha, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, olha, Senhor, eu faço as minhas orações, olha, Senhor, eu faço as minhas esmolas. Ou seja, ele. E o publicano baixa a cabeça e diz, Senhor, sou digno nem de levantar a minha cabeça e falar contigo em oração. Mas tem misericórdia de mim e perdoa-me. E aí o Senhor diz, quem saiu dali justificado, o fariseu ou o publicano? O publicano. O publicano. Eles vêm à igreja para condenar, para acusar. Eles vêm à igreja não para olhar para Deus, mas vêm para a igreja para olhar para os outros. Vão à igreja para ver a vida do próximo, jamais com o intuito de ajudar, mas de praticar as obras da carne. Porque quem vem à igreja com o intuito de ajudar, quando ele vê o irmão passando por uma dificuldade, uma necessidade, ele dá um jeito de ajudar o irmão. Mas o fariseu e o escriba, ele não quer para isso. Ele quer para as obras da carne. Está vendo? Anda em pecado, está aí a mão de Deus pesando sobre a vida dele. Está vendo? Está em pecado, a vara de Deus, da justiça de Deus. Essa é a ação. Vem para o culto para apontar os erros, criticar quem canta, criticar quem prega, criticar quem ora. Ele critica tudo. Critica tudo. Tudo está errado. Porque só ele é santo. Porque só ele é espiritual. Os fariseus olharam, entraram lá, disse, não, Jesus não pode curar esse rapaz aí no sábado, não. Já pensou, o nosso ibope vai lá para baixo. Todo mundo aqui respeita a gente, na hora que Jesus começar a curar essas pessoas, nosso ibope vai lá para baixo. Vem para criticar a roupa do irmão, a roupa da irmã. Ele presta mais atenção no culto, no que o outro irmão, a outra irmã está vestindo, do que na presença de Deus vestido com seu manto de majestade. A igreja é o lugar de nós olharmos para Deus, de nós cultuarmos a Deus, de nós bendizermos o seu santo nome. É o lugar de que as pessoas tenham coragem de vir, mesmo que naquele dia ela não possa vestir o que ela quer vestir. Doeu muito no meu coração, numa certa oportunidade, em que eu trabalhava com adolescentes, e nós íamos festejar o nosso culto de Natal, celebrar ao Senhor, por Deus ter enviado o seu Filho para viver entre nós, morrer, ressuscitar e salvar as nossas vidas. E aí, nós nesse final de semana estaremos juntos aqui para celebrar o Natal, agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo e sua vida, que nos trouxe vida. E aí, um grupo razoável de adolescentes chegaram para mim e disseram, professor, eu não venho não. Eu disse, mas por que você não vai poder vir, vai viajar para estar com a família? Com os avós? Não, eu não venho porque a gente não pode comprar roupa nova esse ano. E eu não vou vir sem roupa nova. Porque todo mundo vem de roupa nova, eu não vou vir sem roupa nova. E aquilo ali doeu tanto no meu coração, que eu olhei para aqueles 4, 5, não mais que 6 adolescentes, e disse assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês virão sem roupa nova, e eu não vou vestir roupa nova. Eu vou vir como vocês vêm, com a roupazinha antiga que a gente tem.
Porque a gente não pode ter nenhum obstáculo para entrar na presença de Deus. Porque o obstáculo que tinha já foi derrubado por Cristo Jesus. E eu não vou criar um obstáculo para vocês não estarem aqui. Eu sou o primeiro que eu vou vestir como vocês. Porque eu quero vocês aqui. E aqueles adolescentes foram. E eu reuni todos os outros 60 adolescentes e expliquei para eles que eles não podiam olhar para ninguém diferente, porque estavam vestidos de uma forma que não poderiam, talvez como eles quisessem. E às vezes, algumas pessoas ficam incomodadas de vir para a igreja, porque tem pessoas que ficam olhando e ficam acusando. Não venha para criticar um irmão que desafina, ou que erra o solo, ou irmão que na oração tropeça em palavras, ou irmão na pregação que por algum motivo deslizou em alguma coisa. Venha para adorar a Deus. Oh, Deus Santo, deixa com os escribas e fariseus essa tarefa. Vamos fazer como Jesus Cristo. Venhamos para adorar a Deus, servir ao próximo e servir ao Pai. Santo Deus. Os fariseus, eles veem tudo, tudo. Eles só não conseguem ver a si mesmos e a sua distância de Deus. Os fariseus, os escribas, dão conta da vida de todos, mas não conseguem dar conta da sua própria vida. Dão conta da vida de todo mundo, mas da sua própria vida ele não consegue dar conta. É assim o fariseu e o escriba. Ele está mais preocupado com o outro do que consigo. Mas o que diz a palavra de Deus? Enquanto os escribas e fariseus eram honrados pela população, como os homens santos de Deus, conhecedores da palavra, a vida íntegra, né? De santidade, de espiritualidade. Olha o que a Bíblia diz. Mas ele, Jesus, bem conhecia os seus pensamentos. Jesus bem conhecia os seus pensamentos. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas nós não podemos enganar Jesus. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o que nós pensamos. E não adianta a gente brincar de ser crente não, amados. Que isso não leva para o céu não. Se a gente quer ser crente, a gente tem que ser crente de verdade, em espírito e em verdade. Com todo o nosso coração. Porque senão nós ficamos, amados, como aquela igreja lá de Apocalipse. Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se estamos aqui, amados, vamos estar com todo o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso espírito. Se há em nós o pecado do farisaísmo, ou do orgulho do escriba, que nós tenhamos a humildade de chegar diante de Deus e a contrição e dizer: Senhor, perdoa esse meu pecado e arranca isso dentro de mim, porque eu quero ser um verdadeiro adorador, que chega na tua casa para bendizer o teu nome, que chega na tua casa para adorar na beleza da tua santidade, que chega na tua casa para apresentar as minhas mãos em serviço a ti e ao próximo. E aí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz ao homem que tinha a mão ressequida, mirrada: levanta-te e fica no meio. Vem aqui para o meio. E aquele homem levanta-se, coloca-se no meio de todos. E diante, eu vejo Jesus Cristo aqui ensinando, amados. Eu vejo Jesus Cristo ensinando. Vocês têm há mais de um ano escutado as palavras de Cristo que eu vos tenho pregado. Mas pregação não se prega só com palavras, se prega com vida. Olha só o que Jesus faz. Ele estava ensinando, mas ele olha para aquele homem da mão mirrada e diz: levanta-te e vem aqui para o meio. Talvez se eu perguntar a você,
aquilo que preguei na terça-feira última, no nosso culto de doutrina, talvez você nem recorde. Se eu perguntar a você aquilo que eu preguei no último domingo que eu estive ministrando convosco, talvez você nem se lembra nem a passagem que eu li. Mas, quando você olha para a minha vida, e você olha, eu agindo com integridade, isso fica selado e marcado no seu coração e na sua memória. E se você olha para a minha vida, e você me vê agindo erradamente, isso fica selado e marcado no seu coração, na sua memória. Você não esquece. Sim ou não, mas a palavra, você escuta agora, mastiga, medita, mas passa uns dias, você já não consegue lembrar bem. Sim ou não? A gente tem um problema tão sério de memória que Jesus Cristo disse: comemorem frequentemente e celebrem em memória de mim a minha morte, para que vocês não esqueçam que eu morri por vocês e nem esqueçam que eu vou voltar para vos buscar. Que a gente tem essa facilidade de esquecer. Então Jesus, ele ensina com as palavras, mas ele ensina com a ação, ensina com a vida. E diante dos pensamentos e conduta dos escribas e fariseus, Jesus, em uma só ação, ele manifesta a graça de Deus para com o homem da mão mirrada e para com os escribas e fariseus. Com uma só ação. Quando ele chama aquele homem da mão mirrada para o meio, ao mesmo tempo que ele está trazendo graça à vida daquele homem da mão mirrada, ao mesmo tempo Deus está dando a oportunidade para que os escribas e fariseus corrijam o seu caminho diante de Deus. Diz a palavra de Deus no versículo 9. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? O que é certo no sábado fazer? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Olha só o que Jesus pergunta ali. Por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus tinha lido os pensamentos dos escribas e fariseus. E o que se deve fazer no dia do sábado, amado? O sábado sagrado judeu, né? A gente tem que lembrar essa questão da cultura judaica, que nós passamos 2 terças-feiras falando sobre isso, aqui em culto de doutrina, há um mês aproximadamente. Sábado, dia do repouso, dia do Senhor, é dia de se fazer o bem e de salvar vidas. Dia de repouso, é dia de fazer bem ou fazer mal? Hoje vamos trazer para o domingo. Dia de domingo é dia de fazer bem ou fazer mal? Todo dia, amados, é dia de expressarmos atos de misericórdia. Todo dia é dia de fazermos o bem. Não existe o dia de omitirmos a nós fazermos o bem. Todo dia é dia de fazer o bem. E Jesus olha e pergunta: o que é que eu tenho que fazer no sábado? O que é correto fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Se é fazer o bem, então não há nada de errado em eu curar esse homem da mão mirrada. E vocês não podem estar censurando isso. Salvar a vida ou matar? Se é salvar a vida, vocês estão errados. Porque vocês, nos vossos pensamentos, estão esperando eu curar esse homem da mão mirrada, para que vocês conspirem contra a minha própria vida e busquem a minha morte. Então quer dizer que eu curando este homem da mão mirrada, eu estarei violando o sábado. E vocês maquinando mal em vossos corações para tirarem a minha vida, vocês não estão violando o sábado? Ou seja, Jesus Cristo naquele mesmo momento, ele manifestou a sua graça para curar aquele homem da mão mirrada. E ele manifestou a sua graça, dando a oportunidade aos escribas e aos fariseus de corrigirem o seu caminho para com Deus.
de consertarem a sua perspectiva daquele dia do sábado como um dia em que fazemos o bem, atos de misericórdia, de justiça e salvamos vida. Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12, esse mesmo episódio é narrado, e o evangelista nos acrescenta as seguintes palavras: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Olha só o que Jesus diz para aqueles escribas e fariseus: quando a ovelhinha de vocês cai, vocês não vão lá e não tiram ela, nem que for dia de sábado, vocês não tiram ela lá de dentro do buraco? Vocês não salvam a ovelhinha de vocês? E por que eu não posso salvar a vida desse homem que está com a mão mirrada? Se você tem uma ligação afetiva com o seu rebanho, ou pelo valor econômico, você vai lá e salva aquela ovelhinha, por que eu não posso curar esse homem da mão mirrada no dia de sábado? Ele foi criado por Deus, e se for por valor econômico, não tem moeda do mundo que pague a vida dele, porque eu vou derramar o meu sangue por ele. Em outras palavras, é isso. E aí Jesus diz: o homem não vale mais do que a ovelha? Quem vale mais, amados? O homem ou a ovelha? O homem ou a ovelha? Essa é a perspectiva de Deus. Mas a perspectiva naturalista não é tão assim, não. A perspectiva naturalista, há algumas árvores que valem mais do que um homem. Há alguns animais que valem mais do que um homem. Há alguns crimes ambientais que, se você executar, você vai receber condenação muito mais dura do que alguns crimes contra a vida humana. Há movimentos organizados contra determinado tipo de experiências científicas com ratos de laboratório, porque tem que proteger a vida deles. Não pode usá-los como cobaias. Se você denuncia um animal sendo espancado, rapidinho aquilo gera notícia nacional, rapidinho chegam lá, mas se você denuncia uma criança ou um idoso sendo espancado, não tem a mesma repercussão, não tem o mesmo valor. Eu não estou dizendo aqui que os animais devem ser espancados, não estou dizendo aqui que os animais devem ser torturados, não. O que eu estou colocando aqui é que está havendo um problema de valores. É isso que eu estou colocando. Se você tem um animal abandonado, no instante você encontra uma organização para chegar e acudir, e você arruma rapidinho gente para adotar. Sim ou não? Mas se você encontra um ser humano, o atendimento é bem diferente. Um cidadão mendigo, na Senador Pompeu, no centro, padecendo, sofrendo terrivelmente. Muita gente ligando, e o retorno das pessoas: infelizmente a gente não pode atender, infelizmente a gente não pode buscar. Uma vida humana. A minha pergunta foi a seguinte: talvez se fosse um animal em extinção, se moveria até helicópteros para ir buscá-lo na beira de alguma praia, como a baleia, né? Se moveria todo um aparato, mas como é uma vida humana, parece que o valor da vida humana foi banalizado. Mas dentro da perspectiva de Deus, irmãos, o homem vale mais do que qualquer planta e do que qualquer animal, por mais raro que seja. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que esteja perdido no lamaçal do pecado, ainda há esperança para ele.
Ainda há esperança. E a gente precisa resgatar essa perspectiva de que o homem é a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Quando eu digo homem, eu digo gênero humano. Nós somos a coroa da criação. Ou seja, você é o que tem de mais precioso na criação de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você é quem tem mais valor na criação de Deus, porque você é coroa da criação de Deus. Não perca essa perspectiva. E se você entender que o homem é a coroa da criação de Deus, você vai valorizar sempre mais pessoas do que coisas. Amém? Volto a repetir, amados, porque a coisa mais difícil que tem é falar em público, porque facilmente suas palavras são distorcidas. Nós não estamos defendendo que os animais sejam torturados, né? E que as árvores sejam derrubadas. Não. Nós estamos defendendo que o homem vale mais do que qualquer animal, do que qualquer árvore. Amém? Escribas e fariseus, em geral, não sabem dar valor à vida humana. Suas escalas de valores estão de cabeça para baixo. Está invertido. E aí olha o que Deus faz. Deus ensina a eles que, na verdade, é o homem que vale mais. Se ele salva uma ovelha, um homem também deve ser salvo. E olhando para todos em redor, Jesus olha para todos em redor. Todos ali. Estende a tua mão, diz Jesus àquele homem. Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Olha só o que Jesus faz. Ele olha a todos em redor. Olha nos olhos de cada um. Tanto de quem veio cultuar a Deus, como quem não veio cultuar a Deus. Ele olha nos olhos de cada um. De cada um. E ele olha para aquele homem e diz, estende a tua mão. Quando aquele homem estende a sua mão, quando ele obedece à palavra de Cristo, quando ele estende a sua mão é curada. Seus nervos, a musculatura da sua mão, o movimento da sua mão, ela é voltado completamente, a mão dele fica sã, como a outra mão, diz a palavra de Deus. Aquele homem foi curado de uma enfermidade física. Diga comigo, uma enfermidade física. Mas, amados, naquele dia, perceba bem, tinha Jesus Cristo, um homem com as mãos sadias, que frequentava o local de culto, que servia ao próximo e ao Pai. Tinha os escribas e fariseus, que frequentavam o local de culto, mas buscavam adoração somente para si, não serviam ao próximo nem ao Pai. E tinha um homem da mão mirrada, que frequentava o local de culto, mas a sua mão era mirrada. Ele era deficiente físico. Em qualquer lugar que você for, qualquer templo que você for, você vai encontrar esses três tipos de pessoas. Pessoas saudáveis, escribas e fariseus, e um homem com a mão mirrada. Você sabia que há crentes com a mão mirrada? Alguns de nós temos a mão mirrada. Mas assim como Jesus estava naquele dia ali, sarou aquele homem da mão mirrada, Jesus está essa noite aqui. Jesus está essa noite aqui. Tem crente com mão mirrada na igreja que precisa da cura. Há pessoas que a mão só é mirrada para o reino de Deus. Para o seu reino pessoal, a sua mão não é aleijada coisa alguma. Há pessoas que têm a mão mirrada para cumprimentar, para abraçar. Há pessoas que têm a mão mirrada para estender para alguém que está caído e ajudá-lo. Sua mão é mirrada, ele não consegue estender a mão. A mão está mirrada para ajudar o próximo e para fazer o bem. Pastor, na igreja tem isso? Tem. Assim como naquele dia, naquela sinagoga, tinha uma pessoa com a mão mirrada,
que não podia fazer nada. Tem pessoas na igreja que estão com a mão mirrada, que não ajudam o próximo, nem fazem o bem. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 31:20, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Se a sua mão é mirrada, se a mão de alguns de nós nessa noite é mirrada, o Senhor Jesus está aqui e Ele pode sarar-nos dessa mão mirrada, para que possamos estender a mão ao pobre, ao necessitado, ajudá-lo, acudi-lo, estender, erguer o outro irmão com a força do Espírito Santo de Deus que há em mim e em você. Há pessoas com a mão mirrada para servir, pessoas que têm uma dificuldade de servir, que não conseguem servir. Mas Êxodo 35:25 nos diz, e todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino, preparando para o tabernáculo do Senhor. Colocar as suas mãos disponíveis para o serviço. Porque nós precisamos estar presentes, amados, no grande ajuntamento. Mas a nossa presença, ela tem que ser uma presença ativa e participativa. Colocar as nossas mãos ao serviço do Pai e ao serviço do próximo. E aquelas mulheres sábias de coração fiavam e prepararam aqueles tecidos, aquelas cortinas para o tabernáculo. Você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao próximo? Há dom de Deus na tua vida. Não existe membro sequer no corpo de Cristo que não tenha função. Pastor, está tão difícil, tão complicado. Já tentei várias vezes, mas sempre fui mal interpretado, mal compreendido. Passei tantas dificuldades, tantos conflitos, que eu desisti. Eu acho melhor só estar só aqui sentadinho mesmo, bebendo da água e comendo do gramado, né, do capim que o bom pastor Jesus Cristo nos leva. Mas não é essa a vontade do Pai para mim e para você. A vontade do Pai para mim e para você é que nós sirvamos com as nossas mãos. E se a sua mão está mirrada, Jesus Cristo está aqui para devolver saúde a ela e você voltar a servir. E você voltar a servir com as suas mãos, com o seu talento, com o talento que Deus tem te dado, com o dom que Deus tem dado a você. Há pessoas que estão com a mão mirrada para abençoar. Elas não conseguem estender a mão para abençoar o outro. Diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 24:50, e levantando as suas mãos, os abençoou. E levantando as suas mãos, os abençoou. Os pais em especial, prestem atenção. Vocês têm uma autoridade espiritual sobre a vida dos filhos de vocês. E vocês podem estender as mãos sobre os filhos de vocês. Vocês podem abençoá-los com bênção. Vocês podem ordenar bênção sobre a vida dos vossos filhos. Tem gente com a mão mirrada que não tem estendido a mão e tem abençoado. Estenda a sua mão e abençoe. Abençoe a vida do seu irmão. Marcos 6:5 diz, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Chegam lá, bate na porta. O crente mora nessa casa aqui, meu filho está ali, está doente, por favor, vamos ali orar por ele. Aí você começa a se tremer todinho, não, eu mesmo não, eu vou lá no negócio de orar. Isso aí tem que ser para o pastor. Não, meu amado, é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai lá e você estende a mão e ora, porque quem cura não sou eu, quem cura não é o pastor Evandro, quem cura não é o pastor Roberto, não, quem cura não somos nós, quem cura é Jesus Cristo. Vá lá, impõe as mãos, ore com fé e deixe nas mãos de Deus, que quem cura é o Senhor Jesus. E aí estão com as mãos mirradas, com incredulidade, com fé, mas o Senhor te diz nessa noite, estende a tua mão, estende a tua mão, estende a tua mão, que eu vou usá-la para abençoar a outros.
Glória a Deus. Tem pessoas, amados, que estão com a mão mirrada para disciplinar, para corrigir. Inventaram aí uma pedagogia que você não pode dizer o que é certo e o que é errado. A criança ela tem que ir no seu desenvolvimento e construindo os valores e dizer o que é certo e o que é errado. Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando, uma das maiores dificuldades para se pregar o Evangelho hoje, essa cultura pluralista e relativista. Meus amados e minhas amadas, você já imaginou o caos de um mundo onde cada um de nós disséssemos o que era verdade, o que é certo e o que é errado? Eu digo assim, rapaz, o certo é parar no sinal verde e passar no vermelho. Aí vem outro e diz assim, não, o certo é parar no vermelho e passar no verde. Aí vem outro e diz, não, o certo é parar no verde e no vermelho e passar no amarelo. Você imagina o caos. Se a gente já está vivendo um caos no trânsito, tendo uma legislação dizendo o que é certo e o que é errado, você imagine o caos se cada um de nós estabelecêssemos o que é certo e o que é errado. Sim ou não? E eu estou falando em termos de convenção humana. Uma convenção que estabelece, promulga-se a lei e aquilo ali passa a valer. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em termos de valores morais e espirituais. Imagina a confusão que não era. E o que é certo e errado não é o que eu acho ou o que você acha. O que é certo e errado é o que a palavra de Deus revela. Porque o que é certo e errado, só há uma pessoa que pode arbitrar sobre o que é certo, justo e reto. E essa pessoa é Deus. Porque aquilo que está em conformidade com a natureza de Deus é certo, justo e reto. Mas aquilo que não está em conformidade com a natureza de Deus é errado, é injusto, é corrupto, é iníquo. Quem entendeu diz amém? Então essa história que estão dizendo por aí, não, a criança ela tem que descobrir e ela tem que ir definindo o que é correto e o que não é. Abrir mão, ela não pode estar escrava dessas convenções e tradições criadas por nós, não. Que é isso, amados? Convenções e tradições, tudo bem. Mas a justiça é revelação de Deus. Só Ele diz o que é certo e errado. A única coisa que eu e você podemos fazer é repetir o que Ele disse. Diga amém. Aí o que acontece? Os irmãos e irmãs que se prontificam a trabalhar no ministério com crianças. Fazem com muita dedicação, dá muito trabalho preparar 1 hora com as crianças, imagine 2. Dá muito trabalho. Os irmãos trabalham, alguns trabalham e estudam, e fazem às vezes quase de madrugada, vão arrumar alguma coisa. E aí quando chega para dar aula, alguma criança faz alguma coisa errada. E se ele chama a atenção, devidamente, não indevidamente, não inapropriadamente, devidamente, o pai e a mãe faltam engolir o irmão e a irmã que se prontificou a estar durante o culto, cuidando do seu filho, enquanto que você presta atenção, pode participar, dando atenção a todo momento do culto, e o seu filho está sendo instruído na palavra. Mas o pai falta engolir a irmã ou o irmão que estava dando aula naquele dia. Porque a mão está mirrada para disciplinar. Aquele berçário ali, em breve o berçário vai estar mudando de lugar, como já vos falei. Tem dia, ali é de 0 a 2 anos, mas tem dia que você encontra, eu acho que, quase adolescente ali dentro, né? Exagerando um pouquinho, né? E aí um obreiro diz, não,
mamãe ou papai, né? Só pode entrar a criança até 2 anos de idade. Na frente da criança, a mãe, o pai diz: ela quer aqui, ela vai entrar e vai ficar aqui. A mão está mirrada para disciplinar. E a mão está mirrada para mostrar o caminho certo. E ela está ensinando ali a criança de que não se precisa obedecer regras nem se submeter a autoridades. Hoje tem pais e mães chorando a dor de não terem estabelecido os limites. E agora está tarde demais. E agora está tarde demais. Mão mirradas para disciplinar e corrigir. Não, não posso fazer isso, vai traumatizar meu filho. Os nãos que eu recebi do meu pai e da minha mãe não me traumatizaram. Pode doer no primeiro momento, mas no momento posterior foram saúde para a minha vida. Não tema corrigir e disciplinar seu filho. Não tema. Mas pai, o senhor é muito protetor, o senhor é protetor demais. Minhas amiguinhas, meus amiguinhos, tudo podem. Não dirija a educação dos seus filhos segundo a educação da família vizinha ou da família da classe dos seus filhos. Dirija a educação dos seus filhos segundo a palavra de Deus. Não tenha a sua mão mirrada. Há pais e mães que têm estragado seus filhos simplesmente porque têm tentado compensar a sua ausência, evitando corrigi-los, repreendê-los, admoestá-los, disciplinar. Porque quando a gente fala disciplinar, as pessoas já pensam um só tipo de disciplina, né? A disciplina ela é ampla, mas elas têm vários espectros. E aí, como ele está fora de casa completamente, e ela está fora de casa completamente, tem pouco tempo com o filho, então quando está com o filho, nunca consegue dizer não, porque acha que tem que compensar a ausência, sempre dizendo sim, nunca negando o que o filho quer. Essa noite, se há pais e mães aqui com mãos mirradas, a minha oração a Deus é que o Senhor possa nessa noite curar a sua mão e ela esteja pronta para disciplinar e corrigir com amor para a saúde do seu filho e crescimento espiritual dele. Hebreus 12:7 nos diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O pai ama, a mãe ama, e o pai que ama, a mãe que ama, corrige. Provérbios 22:15. A estultícia, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Afugentará a tolice do coração da criança. Não tenha a mão mirrada para disciplinar, para admoestar, para corrigir. Tem pessoas, amados, com a mão mirrada para ofertar e para dizimar. Quando elas estavam fora dos caminhos do Senhor, elas gastavam um absurdo de dinheiro com bebidas, com uísque caríssimos, com vinhos caríssimos. Carteira de cigarro era uma atrás da outra. Farras. Gastavam muito dinheiro. Quando elas encontraram Jesus, até a sua qualidade de vida familiar alterou, o seu orçamento modificou. Conseguiu melhorar a sua condição econômica. Porque onde o dinheiro escorria foi fechado. E aí ele conseguiu agora trabalhar melhor os recursos que Deus tem trazido às mãos dele. Mas quando ele chega na casa do Senhor, ele tem a mão mirrada para ofertar e para dizimar. Ele tem dificuldade de dizimar e ofertar.
Mas o Senhor é poderoso para curar essa mão mirrada também. Deuteronômio 16:10 diz assim: o que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. O que deres será a oferta voluntária. Não adianta você dar a oferta também se não for voluntária. Voluntária. E a palavra de Deus diz: segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Diga comigo: segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Ou seja, se Deus te abençoou pouco, pouco. Se Deus te abençoou mais ou menos, mais ou menos. Se Deus te abençoou muito, muito. Oferte, dizime, conforme Deus tem abençoado a sua vida. Faça como o apóstolo Paulo diz lá nas cartas. Contribua segundo a prosperidade de Deus na sua vida. Aí, alguns dizem assim: para que Deus não transforme a prosperidade de Deus na sua vida segundo a sua contribuição. Então, contribua segundo a prosperidade de Deus na sua vida. Amém? Conforme Deus tem te abençoado. Olha como o cuidado de Deus é interessante. O Senhor, quando está falando com Moisés, para falar ao povo de Israel sobre as ofertas, aqueles que podiam, ele dizia: vocês ofertam um cordeiro. Vocês ofertam um cordeiro. Aí diz: mas as famílias pobres, que não podem ofertar um cordeiro, vocês vão ofertar umas rolinhas. Será que existe mais gente ainda mais pobre que não pode ofertar rolinha, amados? Existe. Ele diz assim: e aqueles que não podem ofertar uma rolinha, que ofereçam uma éfa de farinha de flor. Um punhado de farinha de flor. Ou seja, todos podem adorar e contribuir com alguma coisa. Todos podem adorar e contribuir com alguma coisa, segundo o que Deus te houver abençoado. Gênesis 14:20 diz assim: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. De tudo. De tudo. É de tudo. Não é do líquido, é do bruto. De tudo é de tudo, não é do líquido, é do bruto. Não é como um colega meu, que eu trabalhei com ele, Deus abriu uma oportunidade grande, boa para ele, ele foi trabalhar fora. E aí uma vez de férias ele veio visitar-me, no local de meu trabalho antes, e conversou comigo, e disse, e eu perguntei: como é que você está? Está na igreja? Estou na igreja. E como é que é a igreja lá? Contou as bênçãos, como é que Deus estava usando lá maravilhosamente. E aí do nada ele pegou, não perguntei nem nada, mas ele pegou e disse assim: mas o que tem um negócio? Eu: que negócio? Rapaz, a primeira vez que eu recebi o meu novo salário lá, eu fui separar o dinheiro do dízimo, sabe? Mas eu vi que era tanto dinheiro, que eu desisti de dar o dízimo, mas eu não estou dando mais dízimo. Ele não percebeu que, na verdade, Deus abençoou ele muito mais. E que agora ele tinha condição de dizimar muito mais. Abraão deu dízimo de tudo. Que as nossas mãos não estejam mirradas para cooperar. 1 Crônicas 29:5 diz: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Mas aí eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês. A gente já falou sobre isso quando falamos sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Não adianta estender a mão e ofertar se o coração não estiver junto. Vai ajudar a gente a pagar as contas? Vai. Mas não vai chegar no céu como adoração. Não vai chegar no céu como gratidão. Malaquias 1:10 diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Ou seja, o Senhor só aceita a oferta da nossa mão quando Ele tem prazer em nossas vidas. Tem gente que quer comprar o prazer de Deus. Você sabia disso? Que tem gente que quer comprar o prazer de Deus?
Eu conheço gente que acha que porque está dando dízimo, a salvação do céu está garantida. Meus amados, a salvação é o sangue de Cristo Jesus, que nos purificou de todo pecado. Dízimo não paga pecado de ninguém, nem apaga pecado. E dízimo não faz o seu nome ser escrito no livro da vida, não. Não. O que fez o nosso nome ser escrito no livro da vida, a nossa salvação, foi o sangue de Cristo vertido na cruz. O sangue de Cristo vertido na cruz. E aí tem gente que acha que o dizimar, ele está apagando todos os seus pecados e está comprando lugar no céu. Eu quero dizer para você que o Senhor não aceita dessa forma. Para o Senhor aceitar a tua oferta, o teu dízimo, primeiro Ele olha para o teu coração e vê como que você está dizimando. Mãos mirradas para ofertar, mãos mirradas para dizimar. Que Deus dê a você fé, para que você estenda a sua mão e você possa contribuir com amor e sem constrangimento e com voluntariedade no coração. E que Ele continue abençoando a sua vida. Mãos mirradas para ler a Bíblia, amados. Você acredita que tem irmãos que estão com a mão mirrada para ler a Bíblia? A mão está mirrada, ele não consegue ir na estante pegar a Bíblia. A mão está mirrada, ele não consegue abrir a Bíblia. Ele não consegue folhear, ele não lê a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 119, 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Você está com sua Bíblia aí? Levante a sua Bíblia agora. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Glória a Deus. Que em nome do Senhor Jesus, as mãos que estão mirradas para ler a Bíblia sejam saradas e curadas nessa noite. E que Deus dê ao seu coração uma sede e um desejo de ler a sua santa palavra. Glória a Deus. E tem mãos, amados, que estão mirradas para orar. Diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Diga comigo, orem em todo lugar. Levantando mãos limpas, santas, sem ira e sem contenda. Oh, Pai querido que está nos céus, se a ira em nossos corações e a contenda em nossos corações, ó Pai, que tem mirrado as nossas mãos, assim como tu curaste aquele homem da mão mirrada, que toda ira, toda contenda seja tirada de entre nós, ó Pai, e que nós possamos orar em todo lugar, Senhor Deus, levantando mãos santas, Senhor, mãos santas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Oh Deus maravilhoso, fique em pé em nome de Jesus. O Senhor curou naquele dia de sábado um homem fisicamente doente, mas alguns de nós aqui estamos espiritualmente com a mão mirrada. Mas o mesmo Deus que cura a mão mirrada física, Ele cura a mão mirrada espiritual. Eu não sei quais de nós estamos com a mão mirrada para abençoar, estamos com a mão mirrada para impor as mãos sobre os enfermos, estamos com a mão mirrada para ajudar o próximo, para fazer o bem, para servir, para dizimar, para ofertar, para ler a palavra de Deus ou para orar. Uma coisa eu sei, que se você quiser, você vai sair daqui com a sua mão sarada. Oh Deus Santo, você vai estender a sua mão e você vai receber a cura de Cristo Jesus nessa noite, para a saúde espiritual e para a glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore ao Senhor, fale com Deus nesse momento desse louvor. Coloque diante de Deus
Qual a sua mão que precisa ser estendida e sarada nessa noite? Ouvir a Que o Senhor vai Deus sarar as nossas mãos e os nessa noite. mandamentos seus, As nossas mãos espirituais, em nome de Jesus. Obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti nessa noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço que as nossas mãos sejam saradas, Senhor Deus, nesta noite, que nós possamos obedecer a Tua voz, possamos estender as nossas mãos, Senhor Deus, com fé, e que as nossas mãos sejam saradas, Senhor Deus, que elas possam ser estendidas para fazer o bem, que elas possam ser estendidas para abençoar, que elas possam ser estendidas para ajudar o próximo, que elas possam ser estendidas para o serviço cristão, que possam ser estendidas para ofertar, para dizimar, que possam ser estendidas para ler a Tua palavra, que possam ser estendidas, Senhor Deus, mãos santas em todo lugar, sem contenda e sem ira, Senhor Deus, para orar a Ti em todo e qualquer lugar. Sara, Senhor Deus, as nossas mãos, ó Pai, que as nossas mãos, Senhor Deus, ganhem um movimento natural, Senhor Deus, que as nossas mãos espirituais se estendam para abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, porque nós temos sido abençoados por Ti, para abençoarmos aos outros. É em nome de Jesus que te oramos, crendo na mudança, Senhor Deus, em nossas vidas, porque Tu és Deus que faz maravilhas, Tu és Deus que transforma, Tu és Deus que muda, Tu és Deus que gera fé, Tu és Deus, Senhor Deus, que faz nos compreender as dimensões espirituais da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, estenda a sua mão agora, estenda a sua mão e seja curado, em nome de Jesus. Sejamos curados, em nome de Jesus, para a nossa saúde espiritual e para a glória de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.